Obrigada, Jordi. Eu fiquei muito feliz de trazer esse tema para vocês, porque eu imagino que nós todos que gostamos de línguas e trabalhamos nessa área, somos também fãs de livros. Então, eu resolvi falar para vocês um pouquinho sobre elementos da produção editorial. Eu sou a Ana Leteia, eu sou revisora de textos da Editora Universidade de Brasília. Eu tenho a formação em tradução, na graduação, especialização em revisão de textos e mestrado em estudos da tradução. E tem 10 anos que eu trabalho com revisão e produção de livros exclusivamente. E eu tentei fazer essa apresentação voltada para obras traduzidas, já que a maioria de nós também trabalha com traduções escritas, para que a gente possa ter uma noção de como funciona esse mercado de publicação de traduções, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que esclarecer o que é a produção editorial. A produção editorial é a produção de produtos editoriais, ou seja, livros e demais produtos que são vendidos por editoras. No Brasil, nós temos cerca de 800 editoras em funcionamento, às vezes mais, às vezes menos, todo dia tem uma nova entrando no mercado, de todos os tamanhos e de todas as linhas editoriais possíveis. O mercado editorial aqui no Brasil é muito dinâmico, mas também tem muitas diferenças de faturamento. A gente sabe que anualmente bilhões de reais são dedicados à compra de livros no nosso país, mas em grande maioria pelo maior comprador, que é o governo federal, por causa dos editais de livros didáticos. Mas também nós temos um mercado de leitores em busca de best-sellers da moda e outras necessidades. Mas o fato é que, dentro desse mercado heterogêneo do Brasil, algumas poucas editoras concentram grande parte dos ganhos. As editoras podem ser de vários tipos. As literárias, eu não vou citar os nomes, mas nós todos conhecemos, pelo menos o nome de algumas. Nós temos as técnicas e religiosas, que são editoras que trabalham nesses segmentos. As universitárias, que é o caso da editora onde eu trabalho, que está ligada a uma universidade e à produção acadêmica da universidade. As infantis e juvenis, as didáticas e as de interesse geral. Não é muito fácil separar essas editoras com precisão, porque muitas delas atuam em mais de um segmento. Elas podem ter selos literários, técnicos, de interesse geral, infantil, a depender do que o mercado exigir. E para produzir esses livros que vão ser produtos, toda editora precisa ter um fluxo de produção editorial, ou seja, ter estruturado um processo por meio do qual o texto, que é aquele arquivo bruto em formato Word, vai se transformar no final em um livro que vai ser vendido em livraria e vai ser comprado pelos leitores. Esse processo de editoração envolve a seleção de originais, a preparação dos originais, a elaboração do projeto gráfico, a diagramação, a revisão, a produção gráfica para impressão ou exportação para um e-reader, né, um leitor de e-book. Esse processo de editoração inclui a edição de textos, e nisso eu incluo a tradução, são áreas ligadas à grande área de letras, e envolve também a edição de arte, que é ligada à área de design e artes visuais. Os textos nesse processo são adequados a várias particularidades, o tipo de editora, o público-alvo, o tipo de livro, a área de conhecimento e outras características que o mercado exigir. Agora, é importante para nós que trabalhamos com tradução, diferenciarmos o que é um original para tradução e o que é um original para editoração. Em geral, nós que trabalhamos com tradução, nos referimos a um texto na língua original por original. Mas na produção editorial, nós chamamos qualquer texto manuscrito ou produzido mecanicamente de original. É o texto que vai ser trabalhado para, no fim do processo, se tornar um livro. A partir dele, então, tem início o processo de editoração. Se a obra a ser editorada é traduzida,
essa tradução é considerada como um original, ou seja, a partir dela que vai se dar o fluxo de produção do livro. Em geral, os autores e os tradutores nem sempre têm consciência do processo de produção. Então, para evitar erros, é adequado seguir normas materiais e formais para produzir um original com a melhor qualidade possível. E a tradução, onde é que entra nisso? É bom esclarecer. A tradução, ela é uma obra derivada de outra obra. Então, o tradutor só pode publicar essa tradução se ele tem uma autorização prévia e expressa do autor. Ou, caso a obra esteja em domínio público, o tradutor pode se responsabilizar e ter os direitos por essa tradução. Mas, pela lei de direitos autorais, o tradutor é considerado autor da tradução. No caso dessas obras em domínio público, uma pessoa pode realizar uma tradução e vai ser a única pessoa detentora dos direitos autorais, embora ela não possa se opor à realização de outras traduções. Então, uma vez que uma obra está em domínio público, qualquer pessoa pode traduzi-la e tentar colocá-la no mercado, tentar publicá-la. Mas, em geral, quem negocia os direitos autorais com o autor é a editora, então não é o tradutor. O autor assina um acordo com a editora, cedendo os direitos de publicação do seu livro traduzido em uma determinada língua estrangeira. O tradutor, por sua vez, vai negociar com a editora. A editora é um representante do autor junto ao tradutor. E o tradutor assina um contrato com a editora, cedendo os direitos autorais da tradução que será comercializada. Então, para a publicação de uma obra traduzida, nós temos dois contratos. Um contrato que é da editora com o autor da obra e outro contrato da editora com o tradutor da obra. Assim que essa obra é negociada e traduzida, vai ter início, então, o fluxo de produção editorial. Então, o tradutor ou o autor vai pegar aquele documento bruto, no formato Word, DocX, como nós que já produzimos textos conhecemos, e esse processo vai ter início. Então, esse original da obra, ele vai ser recebido pelo setor de produção editorial de uma editora, e o processo vai começar ali numa equipe que envolve mais de 3 áreas de produção, digamos. Tem a revisão, tem a diagramação e tem a finalização. Em seguida, a revisão de texto, o setor de revisão, vai começar a preparação de originais e a primeira revisão. O que é essa etapa? Essa primeira etapa de preparação consiste na normalização do texto. Então, o preparador vai ser a pessoa que vai ter o primeiro contato com essa obra, com esse texto que chega em estado bruto à editora, e esse preparador vai começar a padronizar aquele texto, a limpar o texto de eventuais vícios, a colocar no padrão que aquela editora tem, e em casos ideais, em seguida essa obra passaria por uma segunda revisão por um outro profissional, mas a gente sabe que os prazos nem sempre permitem que isso aconteça. Em seguida, essa obra, em formato DocX, ainda é um texto bruto, vai ser enviada ao autor para aprovação da revisão e esclarecimento de dúvidas. Então, é aquela fase em que nós trabalhamos no Word com o controle de alterações, em que todas as alterações que foram feitas no texto original são marcadas e dúvidas ou comentários são inseridos no texto. Se for uma obra traduzida, essa obra vai ser enviada ao tradutor e é o tradutor que vai responder às dúvidas do preparador. Em seguida, nós temos a análise das respostas do autor ou tradutor e a aplicação das emendas. O preparador vai ler as considerações do autor e vai produzir um texto final, que vai, em termos, né, em termos textuais, aquele arquivo vai ser limpo e vai ser enviado para a diagramação. Até então, nós estávamos trabalhando com texto em formato DocX. Em seguida, quando passar para a fase de diagramação, esse texto vai ser trabalhado em outro software, que é o Adobe InDesign. Os diagramadores, ou programadores visuais,
vão dar início à diagramação do livro e elaboração da capa de acordo com o projeto gráfico e editorial que foi estabelecido para aquela obra. Em seguida, depois que esse processo de diagramação for finalizado, essa obra volta para a diagramação para uma revisão de prova. No que essa revisão de prova se diferencia daquela primeira revisão da preparação? A revisão de prova vai ter ênfase nos aspectos gráficos. Por exemplo, aqui vocês têm nessa imagem a foto de um livro com diversas marcações manuscritas. Então, após a diagramação em software específico, né, normalmente o Adobe InDesign, é gerado um arquivo PDF dessa obra. O fluxo de produção, até aqui, ele vai seguir igual, tanto para obras impressas quanto para digitais. A diferença é que, se a obra for impressa, esse arquivo vai ser impresso e revisado com ênfase nos elementos gráficos. No caso de obras digitais que vão para um Kindle ou qualquer outro e-reader, essa etapa da revisão vai ser realizada no monitor, porque o livro vai ser lido na tela, não vai ter um suporte material. Então, em seguida, os revisores vão ser responsáveis pela checagem dos elementos do livro. Eu trouxe para vocês aqui partes do livro físico, porque elas são mais interessantes e têm um vocabulário muito mais específico. Por exemplo, acho que a maioria dos leitores não se dá conta que cada uma das partes do livro tem um nome específico. Nós temos a capa, aqui, que nós chamamos de primeira capa, aqui a segunda capa, essa parte flexível aqui que nós chamamos de orelha, normalmente vem alguma informação de caráter publicitário ou de divulgação da obra aqui. Nós temos as folhas de guarda, que ficam entre a capa e o miolo do livro. Nós temos a folha de rosto, temos o miolo do livro, temos a contracapa ou quarta capa e a segunda orelha. Também normalmente traz alguma informação sobre o autor do livro, alguma informação biográfica ou de divulgação. Vocês têm aí a imagem aberta de um arquivo PDF de uma capa, conforme vai ser enviada a gráfica. Então, nós temos a capa, a contracapa, a lombada no meio e as orelhas. E aí eu trouxe aqui para vocês um checklist que nós usamos lá na editora com todos os elementos que nós temos que checar de uma obra nessa fase, depois que ela já foi diagramada. Então, nós temos a capa, com título, subtítulo, o nome do autor, a natureza da autoria, se é um autor, se é um organizador, se é um editor. Nós temos o número da edição, a logomarca da editora, temos que checar as orelhas, a primeira e a segunda, o alinhamento, o espaçamento. Nós temos a quarta capa ou contracapa, temos que checar esse texto. Temos que checar o código de barra e o ISBN, que é um código de identificação dos livros. O direito autoral da imagem também tem que ser checado. Na lombada, nós temos que checar título, nome do autor, logo. Na falsa folha, título. No expediente, várias outras informações. Eu vou passar por isso de forma rápida e chamar atenção para onde o nome do tradutor entra aqui nesses elementos gráficos. O nome do tradutor, em geral, aparece na capa, se ele for um tradutor de renome. Do contrário, só vai aparecer na folha de rosto, na folha de créditos e na ficha catalográfica. Em geral, nos outros elementos do livro, o tradutor só vai aparecer no prefácio, caso ele decida escrever um prefácio, uma apresentação para aquela obra traduzida, e nas notas de rodapé, em que ele pode se manifestar por meio de nota de tradução. Caso ele queira elaborar um pós-fácil ou um glossário, também é um elemento que pode aparecer no livro de autoria do tradutor. Então, depois dessa etapa de conferência de elementos gráficos, nós passamos para a etapa de emendas, ou seja, os revisores de texto
ao fazerem toda essa checagem dos elementos gráficos, vão apontar eventuais alterações para que o setor de diagramação faça essas emendas. Em seguida, a obra é finalizada para aprovação e vai passar pela aprovação de vários outros agentes editoriais. Então, o editor, caso haja, um coordenador de produção, um diretor da editora, eventualmente o autor, ou o tradutor também, a depender do tipo de obra. Por exemplo, essa obra que eu mostrei para vocês é a poesia completa, com todos os poemas da Emily Dickinson. Emily Dickinson, obviamente, não ia poder aprovar essa obra, então, quem se responsabilizou pela aprovação dessa obra foi o tradutor das poesias da Emily Dickinson, foi o professor Adalberto Milho, caso uma obra da editora UNB, na qual eu trabalhei. Depois dessa aprovação por todos os agentes textuais e editoriais, esse arquivo final, em formato PDF de alta resolução, ele vai ser enviado à gráfica. E a gráfica vai produzir uma boneca para aprovação. O que que é a boneca? A boneca é como se fosse um exemplar impresso para que aquela obra seja avaliada nos seus aspectos gráficos, digamos. Então, essa boneca vai ser enviada para a editora vai conferir se todos os elementos constam ali, se as páginas estão na ordem certa, se as cores correspondem àquilo que foi selecionado durante o projeto gráfico, se a impressão está boa, se o papel é adequado. Essa boneca vai ser conferida, aprovada e devolvida para a gráfica. A gráfica, em seguida, vai imprimir a tiragem completa, que depende do tipo de livro. Hoje em dia, no Brasil, nós temos impressão sob demanda, então essas tiragens podem ser muito pequenas, a depender do tipo de obra. E, por fim, nós chegamos à publicação da obra e lançamento, depois desse fluxo inteiro de produção que envolve vários profissionais do livro. Por que que eu achei importante trazer isso para vocês, para os tradutores? Porque as traduções correspondem a cerca de 40% das obras publicadas no Brasil. Se nós excluirmos disso os livros didáticos, que são os grandes movimentadores, né, de recursos no mercado editorial, tem autores que dizem que esse número chega a 80%. Então, nós que trabalhamos com textos traduzidos, eventualmente, em algum momento da nossa vida, teremos uma tradução publicada, seja em formato de livro impresso ou digital. Por isso, é importante conhecer os elementos de produção editorial para entregar um produto de melhor qualidade. E eu fechei aqui em 20 minutos já de apresentação. Obrigada.